depois de, sei lá, 5 anos, eis que tivemos a 4ª temporada completa de Stranger Things. Foi só um mês de intervalo entre o volume 1 e o volume 2, só que pra mim pareceu mais uma gestação. Durante as 3 primeiras semanas, logo que começou o intervalo, a gente não tinha absolutamente nada sobre a parte final. E aí, de repente, começou a brotar um teaser aqui, um story ali, uma foto a colar, até que BUM! Os episódios foram disponibilizados. E olha só, eles fecham de maneira épica a temporada que mais entregou para os fãs. E não só para os fãs, porque até quem não era fã parou para ver essa série esse ano. Já foi confirmado que a próxima temporada vai ser a última. Então o restante dessa história a gente só vai ver em 2032. Mas, zoeiras à parte, o que a gente pode esperar do universo depois da conclusão da 4ª temporada? Eu já vesti a minha camisetinha de Hawkins, já tô preparado no meu cenário novo, então é só vir comigo, porque eu sou Larissa Pansani e esse é o Lollipop. Na última sexta-feira, a gente teve a última parte da melhor temporada de Stranger Things. E eu vou falar pra vocês que eu nunca tinha ficado tão ansiosa pra ver uma conclusão de temporada. A última vez que eu tive uma sensação parecida foi quando eu esperei o lançamento da última temporada de Dark. E diante disso é que a gente percebe que a Netflix continua sendo a rainha dos streamings, não é mesmo? Enquanto a plataforma vizinha, a Disney Plus, continua tentando emplacar uma série blockbuster atrás da outra, não estou reclamando, pode mandar mais, a Netflix continua investindo pesado nas produções que consagraram o streaming, além de continuar investindo numa coisa muito importante, pelo menos pra mim, que são os episódios em formato de maratona. Mas e o final dessa temporada? Foi tudo isso mesmo? Mas antes de continuar, eu já vou pedir pra vocês darem um like no vídeo, aproveitar também para se inscrever no canal. O like de vocês é muito importante para os meus vídeos serem recomendados para outras pessoas. Além disso, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da conclusão dessa temporada de Stranger Things. Bom, feito isso, já sabem, né? Bora pro VT. No episódio 7, que até então tinha sido o último lançado, a gente teve aquele plot twist de explodir a cabeça que mostra que o Vecna é, na verdade, o Henry, ou o número 1, ou o filho do Victor Creel, vocês podem escolher. A gente também fica sabendo que foi a Eleven que mandou o vilão pro mundo invertido. E além disso, a gente também tinha a divisão do grupo principal em Hawkins, Califórnia e Rússia. Bom, na parte final, a série precisava mostrar qual seria a última cartada do Vecna para virar o jogo e chegar no seu objetivo. E é exatamente isso que a gente vê logo no início do episódio 8. Bom, como de costume, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu acho que devem ser mencionados para que dessa forma eu consiga construir a minha análise. E o primeiro deles é exatamente o plano do Vecna. De maneira geral, esse personagem superou as minhas expectativas, já que estava todo mundo acostumado com Demogorgons ou Devorador de Mentes e etc, etc. Nada era ameaçador o suficiente para colocar o mundo em perigo. Só que com o Vecna foi diferente. A construção do vilão é tão importante quanto a construção do protagonista, e isso já ficou bem claro na trilogia prequel de Star Wars. Vilões icônicos têm histórias bem contadas, e foi o caso do próprio Vecna. A gente mergulha junto com os personagens do passado do Henry, e por isso a motivação fica convincente. Eu já esperava um fechamento de ciclo nessa parte final, só que eu fiquei ainda mais satisfeita com a conclusão do plano do Vecna, que levava em consideração as mortes do primeiro volume e o risco da Max ser capturada mais uma vez. No fim das contas, o plano foi bem executado, deu um senso de urgência para a próxima temporada com os dois universos colidindo, só que também abriu espaço para um salto temporal, que já foi citado pelos irmãos Duffer. Na minha opinião, eu acho que a gente deve ter algo parecido com o pós-blip nos filmes da Marvel. Ou seja, a gente vai ver os efeitos dos dois universos juntos e como a população de Hawkins está lidando com isso. E falar do Vecna sem falar da Max não tem como. Então esse é o meu próximo ponto. Para mim, esses foram os personagens mais importantes dessa temporada. Porque se a gente analisar todos os episódios, eles fizeram parte juntos do mesmo arco. E esse arco girava em torno dos dois. O Vecna precisava da Max para concluir o plano, já que ela era uma das pessoas escolhidas a dedo por ele. O estado emocional que ela se encontrava era o que deixava ela tão atraente para ser capturada e até mesmo morta. Eu vou confessar para vocês que eu não botava muita fé na continuação desse arco no volume 2. Para mim, a história da Max enfrentando os demônios já tinha sido contada e o Vecna ia fazer outra vítima. Eu achava que era o Will que iria ser capturado no volume 2, diante de toda a fragilidade que ele tem com o mundo invertido e também
também com os problemas, né, que ele tá enfrentando diante da sexualidade. Mas eis que lançam o teaser do volume 2 com nada mais, nada menos do que Running Up the Hill tocando durante o teaser inteiro. Usar a música tema da Max do final da temporada só significava uma coisa: a coitada ia sofrer ainda mais na mão do monstrão. No fim das contas, foi exatamente isso que a gente viu, né? E o próximo ponto que eu vou puxar aqui então, né, é a trilha sonora, que com certeza ajudou pro hype dessa temporada. Como eu disse, Running Up the Hill apareceu no teaser e logo cortou meu coração. Só que na real, foi a série usando um artifício que gerou hype pra bombar ainda mais a parte final. Ninguém esperava o sucesso que foi a música da Kate Bush. A explosão foi tão grande que é óbvio que eles iriam usar mais uma vez a trilha na série. Vale lembrar que os episódios finais foram finalizados durante esse um mês de intervalo. Então foi proposital usar a música tema que consagrou a temporada. Inclusive usaram muito bem, porque contribuiu para o ápice do episódio final. E outra música que ganhou os holofotes nessa parte final da série foi Master of Puppets do Metallica. A cena em que o Eri toca guitarra para atrair os morceguinhos Demogorgons me deixou arrepiada. Além da gente ver uma ótima performance do personagem, a gente viu ele na sua apoteose. Foi maravilhoso ver o Eri seguro de si, aproveitando o momento diante de uma ameaça daquelas. E por falar em Eri, não tem como não citar a morte do personagem que já era esperada desde o volume 1. A morte definitivamente já era certa. Era a única morte que era unânime na lista de apostas das pessoas. Eu queria que tivesse sido o Jonathan? Queria, não vou mentir. Mas no fundo eu nem tentei me apegar muito ao Eri porque era óbvio demais qual seria o fim dele. Toda a construção do personagem foi pensada nisso. Essa quebra de expectativa do personagem que sempre fugiu dos problemas, que sempre evitou encarar os medos, que não queria crescer de jeito nenhum, que era repetente no colégio, tudo isso só levava para um caminho. Só que a forma com que isso aconteceu é que foi meio frustrante. Ele literalmente não precisava ter chamado a atenção dos morceguinhos Demogorgons. A situação já estava resolvida. Então a morte, que já era certa, acabou ficando meio sem sentido só pra causar impacto mesmo. Só que a cena entre ele e o Dustin... I think it's my year, Henderson. I think it's finally my year. Sério, foi extremamente emocionante, me cortou o coração e deu aquela aquecida, né, no meu coraçãozinho depois dessa morte ridícula. E agora, precisamos falar sobre a Eleven no seu melhor momento. Depois de uma temporada tentando recuperar os poderes, depois de sofrer bullying, depois de dar uma patinada naquela filha... A Eleven atingiu um nível de poder que a gente nunca tinha visto. Para começar, o fato dela conseguir acessar as memórias da Max e conseguir enfrentar o Vecna só com a mente e a milhares de quilômetros de distância só mostra o quão poderosa ela se tornou. Além disso, a gente vê no finalzinho do episódio que ela descobre um poder que ela nem sabia que tinha, que é o de cura, já que ela consegue trazer a Max de volta à vida. E tipo, eu não vi ninguém comentando sobre isso, eu não vi ninguém comentando sobre a Eleven Wolverine. Isso só deixa a mitologia de Stranger Things ainda mais rica. A gente vê a Eleven amadurecendo os poderes em momentos de crise, ao contrário do Vecna, que transforma tudo em sombras. E eu achei isso fantástico, porque isso, de certa forma, é a antítese perfeita entre o bem e o mal. Agora, mais um tema que merece destaque nessa parte final são as cenas emocionantes. Muito disso é resultado, é claro, do trabalho de atuação dos atores e da própria direção de elenco. Eu juro pra vocês que nos primeiros 18 minutos do episódio 8, eu já tava aos prantos naquele diálogo entre o Will e o Mike. Foi tão sincero, foi tão verdadeiro, foi tão comovente. A parte que o Will olha pra janela me deixou muito mexida. Só quem passou pelo que o Will tá passando sabe como é. Eu me vi naquele menino, me vi passando por aquilo com 15 anos. O Noah Schnapp merece todo o reconhecimento por como ele tá conduzindo a situação. Bom, e depois disso foi só ladeira abaixo. Foi uma surra atrás da outra e eu simplesmente fui seguindo o baile. O encontro entre a Max e a Eleven foi incrível e me fez chorar igual uma louca. Assim como o Mike berrando na orelha da Elle, toda a cena da matança da rede do Devorador de Mentes, o Hopper acabando com o último Demogorgon, e tudo isso sendo embalado por Running Up the Hill, pelo amor de Deus! Mas definitivamente o que me tirou o chão foi a Max levitando e quebrando as pernas e os braços. Foi aí que eu pensei, é isso, meu bebê já era.
A parte em que ela diz pro Lucas que não tá pronta, gente, nessa parte eu já tinha ficado com Deus. E pra finalizar tem a cena do reencontro entre a Eleven e o Hopper, que foi tão esperada. Só que nessa parte eu já nem sentia mais meu rosto, já tava tudo adormecido. E tudo isso me leva pro último ponto, que foi o final. Como eu já disse, eu acredito que esse final pode possibilitar um salto temporal mostrando a população de Hawkins e do resto do mundo lidando com a colisão entre os dois universos. Eu achei um gancho maravilhoso para a última temporada, com uma situação extremamente urgente e ameaçadora. Só que como a gente teve aí um intervalo de mais de 2 anos entre a temporada 3 e a temporada 4, eu vou reduzir bem as minhas expectativas. Só que uma coisa específica que eu quero citar nessas cenas finais foi a conclusão porca que deram para Robin e para Vic. Não venham me dizer que a gente criou muito hype por uma personagem, porque não foi isso que aconteceu. A própria série criou esse hype antes mesmo da temporada ser gravada. Eu achei uma falta de respeito com o único núcleo LGBTQIA+, existente até então. Mas ok, porque a Robin foi tão maravilhosa durante toda essa temporada que compensou. De resto, as problemáticas foram bem exploradas e uma conclusão melhor a gente só vai ver na parte final, que é a temporada 5. Resumindo, o final não decepcionou, foi épico da forma que ele prometeu ser e ainda criou aquela expectativa que a gente sempre quer criar no término de uma temporada. Eu comentei sobre Dark no início do vídeo e eu acho que Stranger Things vai fazer jus a esse outro sucesso da Netflix. E mais uma vez me citando, a Netflix só provou que continua sendo a rainha dos serviços de streaming. E é isso, gente. Se vocês curtiram, deixa um like no vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal. Lembrando que o like de vocês é muito importante para o meu conteúdo ser recomendado para outras pessoas. Deixa também aí nos comentários o que vocês acharam dessa conclusão de Stranger Things. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até mais!